Open Banking. O que essa nova realidade vai trazer para o sistema bancário brasileiro? Como vai funcionar? Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final que a gente vai falar disso agora. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Whats, o canal do conhecimento. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Open Banking ou Open Finance. Mas o que é isso? É facilitar a comunicação entre os bancos. É a criação de um ecossistema onde todos os bancos vão conversar com todos eles mediante as informações disponibilizadas ou não pelos clientes. Mas espera aí, quer dizer então que hoje o banco B não sabe os dados do banco A? Não sabe. Por quê? Nós estamos vindo de uma estrutura que ela é interna. Então o banco, quando ele pega as suas informações e trata ela, ele segura isso internamente no sistema dele. E o Open Banking vai trazer essa abertura. Ele vai permitir que você permita disponibilizar ou não esses dados. Então vamos lá, para a gente entender melhor. O Open Banking, o conceito, o termo, ele surgiu mais ou menos ali em meados de 2015 na União Europeia. Lógico que isso passou por vários estudos, por várias estratégias, e somente em 2018 o Reino Unido oficializou, deu a chancela para começar esse processo. Então os grandes bancos entraram, e depois os menores, depois as fintechs e assim por diante. Em 2020 a Índia e a Austrália se interessaram pelo assunto e começaram a trabalhar isso. Nesse período o Brasil também começou a olhar para esse conceito de Open Banking. Em 2021 o Brasil oficializou. O Banco Central criou a regulamentação, criou a estrutura de como isso tem que funcionar. Então, basicamente, o Open Banking é um ecossistema que vai permitir o compartilhamento de dados dos clientes para com os bancos e dos bancos para os clientes. É como se a gente vai passar a ser nós mesmos o nosso banco. Nós vamos ter todo o nosso histórico e vamos poder dar esse histórico para qual banco a gente quiser. Vamos criar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Imagina que o Marcon tem a sua conta há muitos anos no banco A. Só que o Marcon vai trocar o carro e ele percebe que o banco B tem uma taxa de crédito muito mais interessante que o banco A. Hoje, na estrutura atual, quando eu vou lá no banco B, ele fala para mim, olha, eu não consigo enxergar o teu histórico do banco A, então eu não posso te oferecer o que eu tenho de melhor, as melhores taxas, as melhores condições. Com o Open Banking, eu, Marcon, vou autorizar que o banco A disponibilize as minhas informações cadastrais, os meus históricos, para que o banco B consiga enxergar. Então, se isso estiver funcionando direitinho, na hora que eu chegar no banco B e falar, olha, banco B, a tua taxa me interessa, você pode fazer o financiamento para mim? Ele vai falar, opa, deixa eu consultar o teu histórico. E ele vai lá no banco A, enxerga o meu histórico e fala, sim, o Marcon é um bom cliente, vamos abrir o crédito de financiamento para ele e vamos deixar ele trocar o seu carro. Basicamente, pessoal, é assim que vai funcionar. Lógico, ainda tem muita coisa para ser testada, para ser analisada. Mas o conceito mãe, a essência do Open Banking é isso, é você ter o teu histórico. Antes a gente tinha esse histórico, sim, mas ele ficava internamente nos bancos. Então o banco A não conversa com o banco B, que não conversa com o banco C e assim por diante. O Open Banking ele vai quebrar isso, ele vai fazer com que os bancos, qualquer banco que você for, qualquer agência, qualquer empresa de pagamento ou fintech que permita ou que tenha serviços financeiros para oferecer, consiga enxergar esse histórico. E aí, isso está sendo feito de uma forma muito bem organizada pelo Banco Central, que é, no primeiro momento, a legislação disso, né, ele criou a estrutura, toda a documentação de como isso tem que funcionar. Precisa, as empresas, os bancos, as fintechs, as empresas de crédito, elas têm que passar por um aval do Banco Central e de alguns órgãos reguladores, então não são todos que vão entrar, são somente os que forem autorizados pelas agências reguladoras, pelo Banco Central. Um outro ponto importante, o compartilhamento de dados, como é que isso vai funcionar? Bom, isso tem a regulamentação do Banco Central e tem também as normativas da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Esses dois assuntos são muito novos, então entendemos que ainda temos muita coisa para crescer nesses dois conceitos, tanto da LGPD quanto da regulamentação do Banco Central. Do Banco Central já está oficializado, já está no site, eu vou deixar o link para quem quiser consultar. E a LGPD a gente tem muita coisa acontecendo também.
De qualquer forma, existe uma preocupação com a segurança dos dados. Segundo ponto, os bancos já fizeram o seu compartilhamento de dados, que foi a primeira fase do Open Banking no Brasil. Foi em fevereiro deste ano, foi quando os bancos abriram alguns de seus dados cadastrais, algumas de suas opções, para que qualquer pessoa consiga ter acesso. Na última sexta-feira, dia 13/8, houve a segunda fase da implantação. O que essa fase prescreveu? Prescreveu que os clientes dos bancos, as pessoas físicas, algumas pessoas jurídicas, vão poder, caso desejarem, disponibilizar o seu histórico, os seus dados bancários para os bancos. Só que isso não vai ser feito de qualquer jeito. Isso tem uma escala, tem uma estrutura. Vou deixar o link aqui também das pesquisas para vocês olharem isso. Então vai ser feito inicialmente com uma pequena parcela de CNPJs e de CPFs, pessoas físicas e pessoas jurídicas, aonde você vai poder permitir ou não que os bancos tenham acesso aos dados cadastrais e somente dados cadastrais. No dia 30/8, tudo correndo bem, aí a gente já está falando um pouquinho do futuro, seria a terceira fase, que seria a disponibilização das operações de pagamento. Então, pagamentos com TED, com PIX, débito em conta e boletos. Será feita essa liberação. E no dia 15/12, seria a quarta fase, onde você vai poder permitir ou não liberar os dados de financiamento, seguros, previdência, câmbio, entre outros. Então existe esse cronograma que está sendo trabalhado, está sendo cumprido. Com certeza vai sofrer correções, porque ainda estamos falando de 2 datas futuras, onde tem um planejamento acontecendo e pode ser que se identifique algumas necessidades de ajustes. Essas datas elas estão no site do Banco Central. Podem ser mudadas, eu não sei, existe hoje um cronograma que ele tende a ser seguido. O que pode haver é algumas mudanças de correções e ajustes dentro do processo. Gente, mas e aí? O que muda? Bom, muda que isso aí é uma reviravolta no sistema bancário. Então pense, a gente está saindo de uma estrutura que ela vem fechada, ela vem aonde cada banco tem a sua restrição e os seus dados bancários, o seu histórico guardados. E a gente está indo para um ambiente, para um ecossistema, para uma integração de sistemas, aonde você vai permitir ou não. Isso é um outro ponto importante também, pessoal. A legislação ela prescreve que o cliente, que o CPF, que o CNPJ, ele tem que ter o direito de disponibilizar ou não essas informações. Tanto as informações cadastrais, que já foram liberadas no dia 13/8, quanto as informações de operações bancárias e financeiras. Esse permissionamento, essa liberação que você vai fazer, ela tem que ser feita via aplicativo da instituição bancária e ela vai ter a validade de 1 ano. Ou seja, daqui a 1 ano você vai ter que renovar essa liberação ou não. Então, por esse período, os bancos vão poder consultar. Um fator importante, que eu falei lá atrás e vou reforçar aqui, é que não são todas as empresas financeiras que vão participar. Elas vão ter que passar ali pela autorização do Banco Central. Então existe uma lista, também está na descrição do vídeo aí, depois você pode consultar, das instituições financeiras, dos bancos e das fintechs. Então quando eu falo banco aqui, pessoal, vamos pensar também nas fintechs, naquelas empresas de pagamento, nas instituições financeiras que não são necessariamente um banco, mas que estão autorizadas a participar deste ecossistema. Evidentemente, os grandes bancos, os bancos maiores já estão integrados nisso e as fintechs que cumprirem as exigências estabelecidas poderão também participar. Então vejam vocês, a abertura que isso vai dar para o mercado, a concorrência que isso vai promover, pelo menos essa é a ideia, essa é a intenção do projeto, é fazer com que essas instituições, com que esses bancos, essas agências de pagamento, essas empresas de pagamento concorram entre si. Concorram entre si de que forma? Analisando o teu histórico, a tua estrutura bancária, oferecendo produtos, soluções mais viáveis, mais baratos. Aumento da linha de crédito a taxas menores também é um objetivo. Isso tudo visa fortalecer a economia do país. A gente sabe que o crédito mais barato circula mais dinheiro. Circulando mais dinheiro, a economia se movimenta e aí se geram-se empregos, geram-se novas empresas, geram-se estruturas comerciais e o movimento acontece e a economia aquece. Isso é um plano, isso é uma estrutura que ainda está em andamento, então não dá para a gente ainda ter
medições, métricas seguras de que isso está funcionando da forma que foi projetado. Mas um fato que é relevante e imutável é que essa abertura, sim, ela vai trazer uma concorrência muito maior entre os bancos. Então, o que a gente espera disso? A gente espera que as taxas das linhas de crédito sejam melhores e menores. Mas e aí? Como que essa estrutura, como que essa comunicação vai acontecer nesse ecossistema? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem as estruturas tecnológicas dos bancos, das fintechs e das empresas de crédito já estruturadas. Usa-se muito a internet para essa comunicação e estuda-se a criação de formas de comunicação entre esses sistemas, então as chamadas APIs. API, traduzido para o português, seria uma interface de programação de aplicações. Essas APIs, elas vão ser responsáveis para fazer essa comunicação de um banco com outro. Por quê? O sistema do banco A é muito diferente do sistema do banco B, e do banco C, e do banco D, e da fintech, e assim vai. Então as APIs, que são essas interfaces, vão fazer com que haja essa comunicação, essa equalização. Quer ver um outro exemplo legal, para ficar mais claro ainda? Hoje você tem a sua grande rede social, que você usa o teu login da tua rede social para acessar serviços em um site, para acessar outra rede social, para acessar alguma instituição bancária mesmo, algum serviço da internet. Ele pede lá, faça o teu login da tua rede social, você coloca lá o teu usuário e senha, você coloca o teu endereço da tua rede social e a tua senha daquele serviço. É como se fosse uma assinatura. Por que que isso acontece já nessa estrutura? Porque hoje, quando esse serviço que pede a tua rede social ou o teu endereço de e-mail para se cadastrar, ele já consegue enxergar alguma coisa do teu histórico naquela rede social. Então, por exemplo, quando você faz esse login, esse serviço que você está contratando ou que você está usando, ele vai lá na rede social via API e verifica, fala, opa, aqui tem alguns dados, deixa eu ver. Esses dados estão ok, beleza, você pode entrar no meu ambiente. Então, é muito similar a isso. É como se você vai passar a ter um login geral, entre aspas, para poder acessar os serviços bancários. Mais um exemplo para a gente fechar o raciocínio. Imagine novamente que eu estou numa loja de material de construção e eu trabalho com o banco A. E no momento que eu chego para pagar a minha conta, fiz lá a minha compra de materiais e o caixa fala assim, olha, aqui pelo banco XYZ, você tem essa linha de crédito, que é muito boa. Imagine vocês, no momento que eu estou passando no caixa, eu falo, opa, é interessante, mas eu, pessoa física, não tenho conta no banco XYZ. Só que o banco XYZ, ele vai poder me oferecer essa condição. O que eu faço? Autorizo os meus dados. Nesse momento, o sistema ali da loja ou da empresa vai falar para o banco XYZ, olha, esse CPF permite a busca dos dados. O banco XYZ, através das suas interfaces, das suas APIs, vai consultar o banco A e vai definir se pode ou não liberar. Bom, isso tudo vai dar certo? Isso tudo vai funcionar? Esperamos que sim, porque é interessante, é novo, é uma nova realidade. Então, temos aí uma mudança muito grande. Mais uma vez, estamos tendo uma disruptura com sistemas antigos, porque a gente vai ter uma abertura grande das informações dentro de um ambiente nacional e que eu acredito que a longo prazo vai ser direcionado para um ambiente mundial. Ainda tem muitos países que não aderiram à ideia, que ainda estão analisando. Ao longo do tempo, a gente acredita que isso vai se espalhar pelo mundo. Mas e aí? Você gostou do assunto? O que você acha do Open Banking? Você acha que vai dar certo? Você é a favor? Você é contra? Deixa aí no comentário, fala pra gente o que você pensa sobre esse assunto. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever. Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!